E a gente segue repercutindo esse tema com André D'Amico, que é CEO da Buyside Brasil, consultoria econômica. Antes de tudo, muito obrigado pela presença aqui na CNN. Boa noite, André. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço o André, convite. boa noite. Qual o impacto para um país como o Brasil com uma taxa de juros elevada? A taxa de juros mais elevada, como o próprio Fernando Nakagawa já bem colocou, né, ele traz consequências para a atividade econômica. Né? Então, a gente pode ter um enfraquecimento do consumo, né, principalmente daqueles bens que são bens duráveis, né, que são relacionados ao crédito, por exemplo, porque automaticamente há um encarecimento do crédito, e também dos investimentos. Né? Os investimentos, eles sofreram muito ao longo dos últimos anos com a elevação de taxa de juros. Então, eu diria que esses seriam aí inicialmente os principais afetados, né? Tanto o consumo quanto o investimento pela elevação da taxa de juros. Geração de emprego e falta de investimento, como você disse, também preocupam, né? Uma liga a outra. Exato. Exatamente. O que acontece também é que a taxa de juros é um remédio amargo, né, que o Banco Central tem para controlar a inflação, né? Então, como o próprio diretor Gabriel Galípolo tem dito, né, e reforçado ao longo das suas últimas falas, também os diretores ali indicados pelo presidente Lula também estariam ali, teriam à sua disposição esse instrumento de elevação de taxa de juros, né? Mas isso, claro, se for necessário, né? Então, o que a gente observa hoje é que o Banco Central, como ele mesmo disse na ata, né, na última ata do Copom, existem dois cenários possíveis, né? Um cenário de manutenção de juros mais elevados, né? Por quê? Porque os juros atuais, eles já estão, teoricamente, num patamar restritivo, né? Então, nossos juros reais, eles são já bastante elevados e isso, em tese, já contribuiria para uma desaceleração econômica. Mas um outro cenário que o Banco Central colocou na última ata é esta possibilidade de elevação da taxa de juros, que no final da história vai depender dos dados, né? O Banco Central, tanto o Galípolo, o Roberto Campos, o Diogo, têm afirmado de forma recorrente que esse momento eles estão ali no modo, entre aspas, data dependent, né? Isso significa que eles vão observar os dados, né? Os próximos dados, os dados econômicos, os dados de mercado, os dados, enfim, lá de fora também, eu acho que tem essa ação muito relevante da queda de juros que já está sendo contratada pelo Fed. Ontem, no Jackson Hole, o Powell foi muito enfático, explícito e mais direto impossível sobre a queda de juros pelos Estados Unidos a partir da reunião de setembro. Então, o Banco Central ele vai olhar todos esses dados, né, os dados econômicos aqui de dentro, lá de fora, os preços de mercado também, que de alguma forma batem ali no seu modelo de inflação, e daí ele vai tomar essa decisão. Particularmente aqui na Buyside Brasil, a gente acredita que não haverá alta de juros, mas existe sim essa possibilidade, né? Há 2 meses atrás, a gente colocava esse risco como, por exemplo, ali algo em torno de 5%, 7%. Hoje a gente já identifica que existe um risco ali de cerca de 30% para elevação de taxas de juros, mas ainda acreditamos que o cenário mais provável é de manutenção.